Mas, prefeito, parecia que a gente nem estava no Brasil hoje de manhã, quando a gente teve uma notícia boa sobre a vacina americana, nem no planeta Terra, né? Mas uma vacina boa sobre a vacina americana, a notícia é boa, de 45 testados, a maioria apresenta um grau de anticorpos que diz que a vacina é eficiente. Eu duvidava que isso fosse acontecer, mas me dá mais certeza que as vacinas que nós temos aqui em São Paulo, né, da China e da Fiocruz, da Oxford, no Rio de Janeiro, essas vacinas têm o mesmo caminho. E o Dr. Fauci, que é um grande virologista americano, que avisou o Trump, falou: Mané, não abre tudo não, como você quer abrir, porque vão morrer de 100 a 200 mil americanos. E a previsão era para que até novembro morressem quase 300 mil americanos. Não sei agora com a vacina, né, e se realmente ela vai dar certo. Vamos ser otimistas, porque ela dando certo, mas ele disse o seguinte: vários segmentos e vários laboratórios têm que trabalhar, porque tem que imunizar o mundo inteiro. Então não adianta ter só a vacina americana, que logicamente vai atender primeiro o mercado americano. Mas as nossas aqui vão indo muito bem, obrigado, inclusive a de São Paulo. É um aspecto fundamental para a economia mundial e para a saúde do mundo em primeiro lugar. Não é isso, prefeito? Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia para você ouvindo da Rádio Bandeirantes, bom dia, Garrafa, prazer falar com vocês. Não há a menor dúvida de que a notícia da vacina, assim que confirmada, é a melhor notícia, porque vai ser com a vacina que nós vamos efetivamente acabar com esta pandemia. Estamos controlando, todo momento verificando os índices, seja na cidade de São Paulo, seja no mundo, com esse novo normal que nós temos, em que as pessoas têm feito mais home office, têm ficado mais em casa. Você veja agora, mesmo com a abertura dos restaurantes vazios, até mesmo aos finais de semana, os shopping centers, né, com todo o controle de testagem, todo o controle de entrada, também as pessoas têm evitado frequentar, porque sabem da importância de ficar dentro de casa, a utilização de máscara nas ruas. A gente via imagens de países asiáticos em que todo mundo usava máscara e a gente achava aquilo a maior loucura do mundo. Ninguém acreditava que um dia isso pudesse acontecer aqui no Brasil, algo completamente fora da nossa cultura, essa utilização de máscaras. Então, fico muito feliz toda vez que vejo nos jornais alguma notícia de alguma vacina que dá mais um passo, da mesma forma que aqui essa produção e essa pesquisa conjunta da China com o Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo, já começou a fase de teste, já está recrutando as pessoas para a fase de teste, que é uma das fases finais da produção da vacina, vai deixando a gente com boas perspectivas de que em breve nós vamos poder vacinar a população e aí, quem sabe, voltar ao normal. Porque novo normal não existe, né? Esse novo normal, a imprensa criou o novo normal, acho que para dar um alento às pessoas e tal. Olha, mesmo porque já há casos, e casos claros, dos chamados rebotes em vários países que abriram. A Espanha, por exemplo, está enfrentando uma situação dificílima. Várias comunidades, cidades espanholas, cidade grande como Madrid, onde mais morreu gente na Espanha. Na Catalunha, várias regiões da Catalunha, onde se insere Barcelona e cidades vizinhas, é o ponto mais rico do país. A doença está voltando e voltando com uma virulência muito grande. Na Alemanha, o que diz que esse vírus, ele, além de letal, ele é difícil de ser combatido. E para combatê-lo não há remédio que cientificamente prove que você combata o vírus e mata o vírus com esse remédio. Não tem remédio. O remédio é a vacina, a saída é a vacina. Porque nos países que reabriram, e reabriram já em fase de descenso da doença, aqui a gente poderia estar num platô, mas tem muita gente morrendo. Ontem foi o segundo pior dia de casos e mortes do Brasil. Os americanos chegaram a bater recorde com 67 mil casos. A situação lá está muito mais complicada que aqui, mas aqui também não está bem. Então a vacina é o caso. No caso brasileiro, aqui, no nosso caso aqui de São Paulo e do Brasil,
a gente percebe realmente que os restaurantes abriram, mas as pessoas têm medo de ir ao restaurante. Se acostumaram, por exemplo, a pedir comida pelo delivery, ou então a fazer comida em casa. As pessoas estão com medo do vírus, né? Não se esperava que houvesse tanto medo assim do vírus, a não ser o que houve na periferia, que as pessoas precisaram sair mesmo e muitos não cumpriram quarentena. Mas isso também não significa que, salvando vidas, não é? A gente possa ter uma retomada muito mais difícil, muito mais complicada. O senhor, por exemplo, é candidato à reeleição a prefeito de São Paulo e vai pegar uma terra com certeza arrasada, não, prefeito? O vírus, além de trazer um problema da área da saúde, ele traz um problema social e econômico, né? O mundo inteiro já está enfrentando as consequências da retração econômica que o vírus está trazendo, e isso tem sido muito parecido com países que decretaram ou não decretaram lockdown, países que fizeram quarentena, países que não fizeram quarentena. O mundo inteiro está enfrentando um problema de retração econômica, já se fala aí em 6, 7% de retração no PIB brasileiro, então algo muito prejudicial. No ano passado nós tivemos 80 mil empregos a mais de carteira assinada na cidade de São Paulo. Nesse ano, já no primeiro semestre, foram 130 mil a menos, ou seja, já comemos, né, todo o que foi o saldo positivo de 2019 e ainda descemos ainda 50 mil empregos de carteira assinada perdidos aqui na cidade. Então não tem sido fácil, não vai ser fácil os próximos anos. Só na prefeitura a gente já lida com uma perda de arrecadação de 9 bilhões de reais. Parte dele nós estamos cobrindo com a postergação da dívida com a União, com a utilização dos fundos municipais, com a ajuda do governo federal, do governo do estado, mas no ano que vem essa perda deve persistir. Então vai ser um ano muito difícil para os prefeitos que vão assumir, para os governadores, porque vão ter que lidar com um ano ainda mais complicado, onde você não consegue utilizar as mesmas saídas que você encontrou no primeiro ano. Aqui na cidade, a gente tinha um superávit que tinha vindo de 2019 de 2 bilhões e meio de reais que tinha sobrado no caixa para poder investir nesse ano de 2020. No ano que vem nós não vamos ter isso. Então, vai ser um ano muito difícil. Eu ando a recuperação econômica, acho que aí vamos levar uns 5, 6 anos, pelo menos, para conseguir retomar. Você veja a explosão da quantidade de moradores de rua na cidade de São Paulo. Só no ano passado, que a gente tinha concluído um censo municipal, em 3 anos, a quantidade de moradores de rua tinha aumentado 50%. Certamente deve ter aumentado ainda mais nesse primeiro semestre de 2020, com o problema econômico e social que o vírus também trouxe. Não foi um problema específico de São Paulo, do Brasil, mas sim do mundo, né? A gente tem, o senhor falou em políticas econômicas, a gente tem uma coisa bem clara. Na Suécia, que não fechou, é separada por uma ponte da Dinamarca, que fechou, à exceção do número de mortos, que foi muito maior na Suécia, que deixou a economia aberta. A economia praticamente se comportou da mesma maneira. A Dinamarca e Noruega tiveram 9 vezes menos mortes, 9, 7 vezes menos mortes do que teve o país, que é só atravessar uma ponte, né? E a quebradeira foi igual. Não adiantou nada o cara deixar a economia aberta, porque a quebradeira foi igual. Esses países são tema de análise do New York Times, numa coluna econômica que eu li semana passada, e me chamou realmente muita atenção. Mas, independente disso, o ministro Paulo Guedes disse: olha, a economia melhorou muito, por incrível que pareça, o Brasil vai sair dessa melhor do que a gente esperava e tal, mas logo em cima vem a notícia de que ele quer CPMF, quer alterar contrato de trabalho, daí por diante fala-se em famigerado imposto. Como é possível recuperar esse dinheiro perdido, essa capacidade que a gente tem que ter de investir para criar novos postos de trabalho, sem se falar em imposto? Há previsão de se mexer em algum imposto aqui em São Paulo? Aqui não tem nenhuma previsão de criar novo imposto, como não criamos ao longo desses últimos 4 anos. Imagina numa situação como essa,
em que as pessoas estão vendendo o almoço para comprar o jantar, a gente criar um novo tributo na cidade de São Paulo. Não tem sentido algo como isso. A gente tem que lidar com uma reorganização do orçamento municipal e de ver de que forma a gente consegue ajudar as empresas e os trabalhadores a se recolocarem no mercado de trabalho, a voltar a investir na cidade de São Paulo, ou seja, vão ter que ser criativo para poder estimular ainda mais o empreendedorismo, a economia criativa, que é um dos focos da cidade de São Paulo, né? Um dos setores mais prejudicados é exatamente da economia criativa, a gastronomia, a cultura, o turismo, enfim, são as vocações da cidade de São Paulo. Nós vamos ter que aprofundar essa discussão com esses setores, para que, com a retomada, a gente possa não prolongar ainda mais a volta de grandes feiras, exposições, grandes eventos na cidade de São Paulo, que a gente possa continuar a gerar emprego e renda aqui na cidade sem a criação de novo tributo. Criando novo tributo é fácil, né? Você coloca as contas em dia, só que você tem um prejuízo muito grande para a população, e acho que as pessoas já deixaram bem claro que não querem a volta da CPMF. Todo mundo a população sempre foi contra, seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula, seja no governo Dilma e seja agora no governo Bolsonaro. Então, lamentar, e espero que isso efetivamente não ocorra, a volta da CPMF aqui no Brasil. Mesmo porque o Brasil é seguramente um dos países que mais tributa no mundo inteiro e menos devolve serviços. É por isso que a população não acredita num governo que te faz trabalhar mais de 6 meses para o governo. Isso não é de hoje, é de há muito tempo, não é? E te dá tão pouco de retorno. Então, se falar em imposto numa hora dessa, é possível você restabelecer a volta, por exemplo, de clientes de bares, restaurantes e shoppings, mesmo sem a vacina. É possível você conscientizar que, observando as regras e com distanciamento social dentro desses estabelecimentos, as pessoas possam com segurança frequentá-los, porque senão vai todo mundo quebrar. Quem abriu não está tendo a quantidade de pessoas que deveria ter para pelo menos manter o negócio. É possível recuperar essa confiança com campanhas de conscientização e mostrar ao povo que é possível você conviver dessa forma até a vacina ser efetiva? Cada setor que tem reaberto aqui na cidade de São Paulo tem assinado um protocolo sanitário com a prefeitura, que é um protocolo aprovado pela vigilância sanitária, mostrando, ou seja, a forma pela qual é possível reabrir sem voltar a ter um rebote da doença, sem voltar a ter novos casos na cidade de São Paulo. Então, queria aqui destacar que todos os setores que reabriram apresentaram as suas propostas, assinaram com a Prefeitura de São Paulo, e a gente tem visto grande parte desses setores cumprindo com essas normas, até porque também não interessa a esses setores a ampliação da doença. Porque se a gente tiver mais casos, mais internações, mais óbitos, a cidade retorna às fases anteriores e vai ter que voltar a fechar. Então, ninguém mais interessado, acredito eu, em ajudar a prefeitura a ter uma abertura tranquila e respeitada as normas da vigilância sanitária do que os shopping centers, os restaurantes, os salões de beleza, as academias, porque eles sabem que se tiver qualquer tipo de problema vai ser automático. Não é a decisão do prefeito se vai ou não fechar, não. O município vai voltar à fase 2 ou vai voltar à fase 1, e aí nós vamos ter que, mais uma vez, só funcionar os serviços essenciais na cidade de São Paulo. Então, esses protocolos, eles são sim a saída para que a gente possa ter uma retomada tranquila, para que a gente possa ter uma retomada com segurança, seja para os trabalhadores desses locais, seja para os clientes que vão frequentar esses locais. Os países que abriram na Europa, por exemplo, já estavam, como eu disse, em fase de descenso da doença, que se dizia controlada, né? Daí vem o novo normal, veio de jornal europeu que classificou como novo normal. A doença está controlada, mas se teme naturalmente, pelo ciclo do vírus, uma segunda onda. Foi o que aconteceu e está acontecendo. A gente, até por uma questão econômica, teve que abrir no meio de muitas mortes e muitos casos ainda
de gente infectada. Por isso não há mais risco para nós aqui em São Paulo, no Brasil, do que os europeus, por exemplo. A Austrália abriu e teve que fechar. Fechou uma cidade inteira, fechou Sydney. Durante um tempo, lockdown. No Paraná, aqui mesmo, nós tivemos o governador Ratinho Júnior, que foi obrigado a fechar. Abriu, acho que hoje, mas foi obrigado a fechar de novo. Decretou um lockdown em áreas do estado. A gente não corre esse risco de uma maneira maior do que quem abriu já em descenso da doença, prefeito? Aqui na cidade de São Paulo, a gente só começou a reabrir quando nós atingimos o chamado RT igual a 1, que é o índice de transmissão igual a 1, ou seja, cada pessoa infectada passa para, no máximo, mais uma pessoa, uma estabilidade em relação à quantidade de novos casos. Nós estamos, inclusive, nesses últimos dias, com um RT abaixo de 1 na cidade de São Paulo. E mais do que isso, o nosso inquérito sorológico feito na cidade mostra que nós já temos um índice de prevalência de 10% da população. 10% da população imunizada na cidade de São Paulo. Países, como você mencionou, como a França, a Espanha, reabriram com 5% da população imunizada. Ou seja, nós estamos com o dobro do número apresentado pela França e pela Espanha quando começaram o seu processo de reabertura. O processo é em fase gradual, ou seja, não retoma tudo ao mesmo tempo, e com os protocolos sanitários dialogados com o setor e aprovados pela Vigilância Sanitária. Então, isso tem dado tranquilidade para que até agora, depois já de 7 semanas de início e reabertura na cidade de São Paulo, a gente não tenha degringolado com os índices, não tenha retrocedido, e, muito pelo contrário, a gente só tem mantido e melhorado os índices da pandemia aqui na cidade de São Paulo. E acho que mais do que isso, essa participação e o entendimento da população de que a pandemia não acabou, né? As pessoas precisam continuar a utilizar máscara, precisam continuar a evitar aglomeração, precisam continuar a colaborar com o poder público. A população tem colaborado bastante aqui na cidade de São Paulo e esse é um dos segredos da cidade não ter retrocedido no seu processo de reabertura. Reabertura de cinemas e teatros é pauta da semana? A gente já está discutindo com a Vigilância Sanitária, o Estado, que havia colocado essa reabertura na fase 4, trouxe para a fase 3, então nós estamos discutindo com a Vigilância de que forma e quais os prazos de reabertura aqui na cidade. A expectativa é que até sexta a gente possa ter um parecer da Vigilância Sanitária para orientar a reabertura do setor, quando é que vai se dar a reabertura do setor aqui na cidade. O senhor foi voto vencido na abertura de bares e restaurantes até às 10 da noite? Não, eu acho que o Estado tem as suas ideias em relação ao que acontece em todo o território do Estado de São Paulo. O município tem as suas restrições e as suas ideias quando se olha somente a cidade como um todo. Por exemplo, o município colocou o prazo de até às 22 horas. O Estado colocou até às 17. Então, vale o mais restritivo. O Estado não limitou a quantidade de pessoas por mesa. O município limitou a 6 pessoas. Então, você tem as regras que o Estado coloca e as regras que o município coloca. O acordo com os seus especialistas aqui faz. E aí, a gente acaba compatibilizando as duas regras, valendo sempre a mais restritiva. Doença nova, que ninguém conhecia, uma autêntica catástrofe. O senhor admite que pode ter havido erro em alguma estratégia por parte da prefeitura, como, por exemplo, containers que foram comprados e que não serão utilizados, ainda bem, né, que não serão utilizados porque não há demanda, as tais valas em Vila Alpina de estruturas verticais, o hospital de campanha foi totalmente bem utilizado. Houve erro de alguma parte da prefeitura que o senhor considera que errou mesmo? Datena, nesse momento de pandemia, o poder público ele paga pela contingência. Ele paga para você ter um serviço que se espera não seja utilizado. É como o corpo de bombeiro. Tomara que a gente não utilize o corpo de bombeiro nenhum dia do ano, o que não significa que o bombeiro é inútil.
O que não significa que o gasto com bombeiro é um gasto que não deve ser realizado. Não, você deixa a estrutura pronta, esperando que não seja utilizada. Mas caso Claro. haja necessidade, a gente tem que dar enterro digno à população, a gente tem que ter local para atender as pessoas. Ou seja, você cria uma estrutura, inclusive tateando no escuro, porque era um pouco a situação que nós tínhamos no início da doença. Havia previsões da gente chegar a 110 mil mortes no estado de São Paulo. Né? Ou seja, não foi fácil no início da pandemia, quando você tinha muito mais dúvidas do que certezas, a gente ter uma estrutura montada. E a gente garantiu que aqui na cidade de São Paulo, ninguém ficasse sem atendimento, ninguém deixasse ter um enterro digno. Então, o que a gente viu repetido mundo afora, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado, ou de valas coletivas para poder enterrar as pessoas, a gente não teve na cidade de São Paulo. É importante a gente frisar isso. Olha, para encerrar, nós conversamos ontem com o ACM, né, que eu acho que é uma das figuras de boa cabeça dessa nova geração da política brasileira. Ele disse que entrou em contato com o senhor a respeito do carnaval e que se não houver uma vacina, vai se propor que o carnaval seja adiado, talvez para junho ou coisa parecida. O senhor confirma essa conversa, prefeito? Sim, estamos conversando, como também já iniciamos aqui o diálogo com as escolas de samba, já iniciamos o diálogo com a Secretaria de Cultura para poder tomar uma decisão, e a ideia é que realmente as principais cidades onde tem a carnaval, como é o caso de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, que a gente consiga encontrar uma data comum, caso a gente aposte realmente na postergação do carnaval. O ACM Neto, a cidade de Salvador, precisa de 3 meses de antecedência para poder fazer esse debate. Ou seja, até novembro eles têm que definir isso. Aqui na cidade a gente precisa um pouco mais de antecedência, porque o desfile das escolas leva 6 meses para serem organizados. Seja pela construção dos carros alegóricos, seja pelos ensaios que eles fazem nas quadras. Então, eu coloquei para ele que aqui a cidade de São Paulo não vai esperar até novembro para tomar essa decisão. Nós vamos tomar antes, e ele colocou que não há nenhum problema a gente encontrar, e ele também antecipar essa decisão, se for para buscar uma saída comum. Então, estamos sim conversando com outras cidades, como a gente conversa também com as próprias escolas de samba, para tomar essa decisão o mais rápido possível. O senhor deve ter tido muito problema em pensar, ao tomar determinadas medidas por parte de assessores, porque da sua cabeça, que eu conheço bem já em pouco tempo, eu já sabia qual seria a sentença. Algumas medidas foram altamente impopulares e nós estamos diante de uma eleição à Prefeitura de São Paulo. Mesmo assim, o senhor tomou medidas firmes, fortes, que não foram algumas delas populares e que com certeza a população vai analisar na hora do voto. O senhor não teme que seja cobrado por isso nas urnas, prefeito, ou pelo contrário, acha até que a sua atuação e a sua equipe atuando junto com o senhor durante a pandemia pode lhe ajudar? Tatena, em primeiro lugar, eu sou o responsável pelo que acontece ou deixa acontecer na prefeitura. Então, a gente pode até dizer que uma outra pessoa da equipe tem mais ou menos responsabilidade em relação ao que foi a minha decisão, mas eu sou o responsável. Eu não vou ficar aqui terceirizando responsabilidades, né? A população não votou no secretário, a população votou no prefeito, no João Dória, no Bruno Covas, então, portanto, eu sou responsável pelo que acontece na prefeitura. Segundo, podem me acusar de tudo, mas não podem me acusar de ser um omisso. A prefeitura não se omitiu num momento de dificuldade como esse, né? Nós botamos a cara a tapa, nós enfrentamos esse grande desafio e a gente conseguiu, aqui na cidade, fazer valer os 3 princípios que nós adotamos no início da pandemia. Em primeiro lugar, não deixar ninguém sem atendimento. Segundo, não deixar ninguém passando fome. Terceiro, se tiver qualquer óbito, ter um enterro digno. Então a gente conseguiu passar por essa pandemia cumprindo com essas 3 premissas importantes aqui na cidade de São Paulo, e a gente, claro, numa eleição, nós somos julgados por todo o conjunto da obra,
e a população vai ter a oportunidade de dizer quem continua, quem não continua a fazer política. Mas não tem sentido a gente só tomar a decisão que é aprovada pela maioria da população. Eu não nasci prefeito e não vou morrer prefeito da cidade de São Paulo. Eu estou hoje prefeito da cidade. O que não tem sentido é eu deixar de tomar a decisão que eu acho que é a mais correta só porque ela é impopular. Eu faço aquilo que eu acho que é o certo para a população, não aquilo que vai ser mais aprovado pelas pessoas, porque senão você não consegue mudar a realidade. Político que não quer mudar a realidade não é político, ele tem algum outro tipo de interesse. Por um momento eu pensei estar falando com um cidadão que já não está mais entre nós, talvez esteja, pela minha crença, talvez esteja. Eu pensei estar ouvindo o seu avô aí, nesse momento final da entrevista. Um abraço grande, um ótimo dia, saúde, que Deus nos ajude. Abraço, prefeito, obrigado. Obrigado, Datena.